A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem me dado, o Senhor tem tocado no meu coração aqui no livro de Números, no capítulo 27, que o título dessa palavra fala a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofeade. Vou ler esta palavra, uma palavra tão maravilhosa que o Senhor tem falado conosco. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das filhas de Maca, das filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, e de príncipe dos príncipes, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntavam contra o Senhor no grupo de Corá, mas ele morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Graças a Deus por esta palavra que o Senhor tem nos dado. Essa palavra, irmãos, nos diz sobre essas 5 mulheres, que elas não se conformaram de ser 5 mulheres desamparadas, porque ela já não tinha pai, o pai tinha morrido no deserto. A palavra do Senhor nos diz que o povo que estava no deserto, Deus falou que que só iria herdar a terra prometida todos aqueles que tivessem abaixo de 20 anos. Maiores de 20 anos não ia herdar, porque murmuraram contra o Senhor. E o pai dela morreu no deserto. Dessa turma que estava no deserto, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. E quando nessa palavra aqui, irmãos, o capítulo 26 de Números fala que Deus disse para Moisés para ele fazer um censo de todas as tribos. E quando chegou na tribo de Manassés, eles perceberam que não tinha herdeiro, homem, que não tinha, e a herança ela ficava para o filho. O filho tinha direito de receber a herança conforme a lei. E como esse homem morreu e não deixou filhos homens, essas mulheres, as filhas de Zelofeade, elas iam ficar desamparadas. Elas teriam que ir morar na casa de um parente mais próximo, ia ter que depender de outras pessoas para sobreviver. Mas elas, irmãos, diante da situação, elas não ficaram de braços cruzados. Elas foram até o profeta Moisés para falar para ele, para suplicar, para clamar, para que a vida dela, que a sentença que estava sobre elas fosse mudada. E o que eu acho interessante é o significado do nome de cada uma dessas mulheres. Macla significa confiança. Noa significa aquela que não se detém, que persevera em oração, aquela que vai até o fim. Ogla significa
que não tem os seus pés amarrados nos cuidados dessa vida. Ela anda de fé em fé no Deus Todo-Poderoso. Milca significa autoridade. Ela está submissa à vontade de Deus. E quando nós estamos submissa à vontade de Deus, Deus ele nos dá autoridade para vencer as lutas, as dificuldades e repreender tudo aquilo que está impedindo o nosso caminhar. Tirza significa deleite ou prazer em servir a Deus. Essas mulheres, elas eram mulheres que estavam andando em retidão perante o Senhor, porque senão elas não teriam ido até Moisés. Então, irmãos, aí eu vejo aqui, Macla, a confiança. A confiança pega na mão daquela que persevera, que é a Noa. A Noa pega na mão da Ogla. A Ogla que significa aquela que não tem os seus pés amarrados. Aleluia! E a Ogla também pega na mão da autoridade, na autoridade de Deus. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá e vamos falar com autoridade, porque é o Senhor que vai nos usar, é o Senhor que está na frente. E Tirza significa deleite e prazer em servir a Deus. Então juntou o prazer em servir a Deus com a autoridade, com a perseverança, com a confiança e com aquela que é disponível, que não tem os seus pés amarrados. Aleluia! E foram ter com Moisés. E quando elas chegam ali naquele lugar, diante de Moisés, diante do sacerdote, diante dos príncipes, diante de todo o povo, à porta da congregação, elas foram ali, irmãos. O não ela já tinha, mas elas foram atrás do sim. E quando eu e você somos ousados, o Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor trabalha. O Senhor é aquele que vela por nós. E ali, quando elas chegaram e colocaram a causa delas diante de Moisés, Moisés falou assim, o versículo 5 fala assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Olha que coisa linda, maravilhosa, quando nós temos um profeta de Deus, um homem de Deus que está na frente do trabalho, que leva tudo diante do Pai. Esse é o Deus que nós servimos. Glória seja dada ao santo e poderoso nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, que elas levaram a causa para a pessoa certa, que foi o profeta Moisés, e ele levou diante de Deus a causa daquelas mulheres. E aí o Senhor respondeu no 6 e disse assim, disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança de seu pai. Oh, glória a Deus! Sabe por que elas obtiveram vitória? Porque elas foram, aleluia, atrás daquilo, aleluia, que era justo. Deus, ele jamais desampara um filho seu. E Deus fala aqui no livro de Provérbios, aleluia, glória seja dada ao santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Provérbios no capítulo 2 fala assim: glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia. Que no capítulo 2 de Provérbios fala assim, capítulo 2 de Provérbios, o 7 e 9 diz assim: ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guardam os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Glória a Deus.
Então, irmãos, quando eu e você pedimos para Deus aquilo que é justo, honesto, e quando nós andamos no caminho do Senhor, o Senhor, Ele inclina os seus ouvidos para o nosso clamor e Ele ouve a nossa oração. Então, meus queridos irmãos, quando elas foram ali, Deus falou para Moisés: Moisés, edita essa lei. Sabemos que na lei humana, quando alguma lei precisa ser mudada, existem as medidas provisórias, existem as emendas, existem as leis complementares, que é uma lei complementando a outra. E Deus, ele fala para Moisés, porque Moisés, ele era como se fosse um juiz. Moisés era o que zelava pela lei. Deus falava e Moisés fazia. E aí Deus manda Moisés editar aquela lei por causa do clamor daquelas mulheres. Deus mudou a vida delas, Deus mudou o sentido da vida delas. Elas não tinham mais esperança. Elas iam ser mulheres que iam viver de favor na casa dos outros, mas agora elas recebem a herança. Deus só esperava que aquelas mulheres tomassem uma atitude para que o nome dele fosse glorificado na vida delas. E quando aquelas mulheres chegaram diante de Moisés e a causa chegou diante de Deus, Deus, ele falou assim: as minhas filhas estão pedindo, que é justo, então certamente, aleluia, a herança vai ser, aleluia, dado para elas. E ali, irmãos, elas tiveram sim esse direito de receber a herança como elas fossem um filho homem. Aleluia! Elas eram mulheres, mas a partir daquele momento, mulheres tiveram direito à herança do pai. Não somente os filhos homens, mas se os filhos homens, se o homem morresse e tivesse deixado só mulheres, então as mulheres também iam herdar. Aleluia! Que coisa linda! É quando eu e você sabemos o nosso direito e nós vamos atrás daquilo que nos pertence. Deus, ele se agrada. Deus, ele fica maravilhado com o crente, ali com as pessoas, os filhos deles que são ousados, que vão atrás daquilo que eles precisam, buscam, intercede. O Senhor, ele inclina os seus ouvidos ao nosso clamor e atende o nosso clamor. Então aquelas mulheres foram beneficiadas, elas foram alcançadas pelo este benefício maravilhoso, e através delas, muitas outras mulheres também receberam a vitória. A partir desse dia, nenhuma herdeira ficou sem a sua herança, porque Deus mandou revogar aquela lei, porque Ele é fiel. Deus manda na lei. Deus é o dono de tudo. Ele é aquele que cura, que liberta, que salva, que trabalha. Nas mãos do Senhor está todo o poder. Aleluia, que nós possamos ser igual a essas 5 mulheres, que nós possamos ter confiança, perseverança, que nada venha amarrar os nossos pés com as coisas desta vida, porque nós temos que andar pela fé no Todo-Poderoso, que a nossa vida tenha autoridade submissa à vontade de Deus, que a nossa vida venha ter prazer em servir a Deus. Aleluia! E Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida a partir de um momento que nós fizermos desta maneira. Então que nós possamos ficar com esta palavra, que Deus possa abençoar cada um de vocês que me ouviu neste dia de hoje, que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.